Opa, oi, Luciana, boa noite. Cícero, meu irmão querido, saudade de você, querido. Seja muito bem-vindo. Luciana, o som tá legal, Cícero? Se vocês puderem dizer aí pra mim como é que tá. Elma, Lúcia, seja muito bem-vinda. Tarcísio, irmão querido. Começando a chegar os irmãos aqui para o nosso evangelho. Valmir de Souza, boa noite. Queridos, alguém me retorna com o som? Rosa Rodrigues, Cícero, tá ótimo, obrigado, Cícero. Sandra do Monte, boa noite. Bem-vindos a mais um evangelho. Vamos dar início, que eu tenho aqui eu trouxe um tema hoje para nós estudarmos, refletirmos, muito bom, que eu espero que a gente possa tirar boas reflexões, inicialmente pedindo ao nosso bom Pai, Divino Senhor, que nos ilumine nesse momento, a mim e a todos que estão nesse momento no nosso Evangelho, para tirarmos boas reflexões para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa reforma íntima, e que essas reflexões nos auxiliem nessa nossa caminhada de retorno ao Pai, de sintonia ao nosso Pai amado, sempre seguindo o Mestre Jesus. Assim sendo, Divino Senhor, pedimos a Tua autorização para iniciar, com o apoio dos Teus filhos, os bons espíritos, a nos intuir. Excelente, né? Rosimeire, Marquezine, seja muito bem-vindo. Lembrando aqui, olha, esse aqui é um momento, nosso evangelho, né? Quem gosta, quer colocar, né, esse hábito em sua vida de realizar o evangelho, e às vezes não tem alguém, né, para fazer o evangelho junto, né, Carla Melo, boa noite, que faça aqui com a gente. Todos os dias às 8h30 nós estamos aqui no nosso evangelho, trazendo, sempre vem um irmão com um tema para a gente estudar, tá certo? E refletir acerca dele, né? Lembrando que é um evangelho, águazinha, quem quiser colocar para ser fluidificada, acredite que os bons espíritos fluidificam sim essa água, porque o Mestre Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. E a Ele, aos bons espíritos, nós pedimos que no decorrer desse evangelho fluidifique as águas que nós estamos colocando aqui. Queridos, hoje eu trouxe um tema muito bom, como eu disse, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Itens 5 e 6 é a parábola do semeador, né? Jesus falava por parábolas e ele tinha um motivo por falar por parábolas, né? Porque cada espírito, né, está no momento adequado da vida para compreender. E muitas das palavras que o Cristo deixou escrito, né, falado, quer dizer que ele não escreveu nada, os apóstolos, os discípulos que escreveram acerca das palavras do Cristo, porque o Cristo viveu mais, na atitude, né? Então, essa parábola é uma parábola que tem vários sentidos, né? E dependendo da evolução do estado espiritual que você se encontra, você vai ter uma interpretação. E deveria ser muito bom, né? Começa a parábola dizendo que a multidão estava e Jesus ali falando, né? Deveria ser uma maravilha você ouvir Jesus. Falam os espíritos que quando Jesus veio, né? Veio aqui ao mundo, houve uma calma tremenda. E deveria ser uma tranquilidade, uma paz de espírito escutar, né? E Jesus, nessa parábola, ele diz o seguinte, que aquele que semeia, saiu a semear. E ele começa. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do rio, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra,
As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte das sementes caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por uma semente dava 100, uma semente dava outras 60, uma semente dava outras 30. E ele conclui dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, naquela época, alguém que tivesse ouvidos para ouvir entenderia. E alguns espíritos, algumas almas encarnadas e espíritos em torno ouviram e entenderam. Mas outros não entenderam. É tanto que essa passagem está em Mateus 13, capítulo 13, versos de 1 a 9, está em Marcos também, está lá em Lucas. É tanto que lá na frente, Mateus tem uma explicação, né, acerca dessa parábola do semeador, que disse 13, 18, capítulo 13, versos de 18 a 23. Quem quer que escuta a palavra do reino, ele começa assim: escutai, pois vós outros a palavra do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino, que não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo neles raízes, dura apenas alguns tempos. Em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda, e não absorve a palavra, né? E não aplica. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão da riqueza, a matéria, né, abafam aquela palavra e o tornam infrutífera. Não utilizam para o crescimento espiritual. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, a boa terra é que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e quem ela produz fruto, dando 100 ou 60 ou 30 por cada um, né, que escuta a palavra, 60, 30, né, sementes, né? Então, gente, mostra nessa parábola várias situações, várias formas de que nós, ao escutarmos, nós vamos aplicar. Troque a palavra aqui, escuta a palavra e coloca em prática, né? Em atitude, né? E foram vários os espíritos que escutaram as palavras do Cristo, né? Interpretaram e seguiram na vida espiritual, né? A vida, meus irmãos, é uma semeadura, uma longa semeadura. Longa considerando a nossa vida espiritual. Tem um livro que eu gosto, que eu já li e recomendo, que é esse aqui, Retratos de Nazaré. É ditado pelo espírito de Leon Tolstói, de Amédio Assilineia e Yolanda Maffei, né? Então, conta a história de vários espíritos que estiveram próximos a Jesus, escutaram Jesus, e que nas encarnações, diversas encarnações que foram passando, essa mensagem do Cristo foi maturando o entendimento nesse espírito. Ou seja, podemos nós termos ouvido a palavra do Cristo e até hoje estamos maturando espiritualmente. Allan Kardec mostra que não é de uma hora para outra que nós absorvemos os conhecimentos. Demanda tempo. Os espíritos, há uma escala de progressão, de crescimento a partir do conhecimento. E Kardec faz, lá no Livro dos Espíritos, recomendam que
Quem não já leu, que leia, e quem já leu, que repasse lá na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos superiores. Dos espíritos, uns terão sido criados bons ou outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E pelo conhecimento da verdade, nós iremos, esses espíritos, nós vamos nos aproximando de Deus, nos sintonizando com Deus, porque Deus está conosco. Nós aqui ainda não temos conhecimento e a nossa sintonia, a nossa frequência para compreender e estar próximo a Ele, em verdade, não conseguimos, né? Deus nos dá provas exatamente para a gente ir se maturando, para ir em busca dessa pura e eterna felicidade. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao destino final. Outros só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanece afastado dessa perfeição. Aí Kardec fez uma outra pergunta. Quer dizer que os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes? Os espíritos vão e respondem sim. Sim, é uma boa comparação. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, né? Ele pergunta ainda também: haverá espíritos que se conservem eternamente em ordens inferiores, né, ignorantes? Não, todos se tornarão perfeitos, não como Deus, mas perfeitos, relativamente perfeitos, porque perfeito só o Pai, como disse Jesus. Dependendo dos espíritos progredirem mais ou menos rápido, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, os espíritos responderam: certamente. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Eles a alcançam mais ou menos conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus, a confiança que tem a vontade de Deus. Não podia Deus, aí é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem, sofrer para chegarem à primeira ordem? Porque nas escalas dos espíritos, nós temos os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, da qual nós fazemos parte, todos nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Expiações e provas, mas também há espíritos bons, né? Que é a segunda ordem, que Deus vai se jogando no nosso meio para nos ajudar no nosso crescimento. E há os de primeira ordem, que são os espíritos puros. Aí os espíritos vão dizer: se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Né? Deus é perfeito. E aí ele traz um texto acerca da questão da sociedade. Pois, uma comparação com a nossa vida social, que eu vou ler aqui para vocês. Pois que na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar: por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Aí ele faz uma diferença aqui. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira, a vida social, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a vida espiritual, a segunda, é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Não é consolador saber disso, meus irmãos? A vida, como eu disse, é uma semeadura, uma longa semeadura. A pergunta que devemos fazer é: o que estamos semeando? Quais são as tuas, as minhas, as nossas sementes que estão sendo semeadas ao longo da caminhada?
a danada da reforma íntima. Daqui eu trago um outro texto muito bom, que eu gosto sempre de utilizar nas minhas reflexões. Um texto de André Luiz, que André Luiz, o espírito de André Luiz, nos trouxe através das mãos do médium Antônio Baduí Filho. O texto é Tuas sementes. E eu começo aqui. Fala com brandura, encoraja com fé, ouve com atenção, escreve com amor, age com tolerância, dialoga com carinho, ensina com paciência, responde com perdão. É difícil, né? Pondera com caridade, pondera, mostra o engano, mas com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa a situação, mas com misericórdia, convive com fraternidade, compreende com benevolência. Palavras, atitudes e gestos são sementes que lançamos à nossa volta, no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não, tudo tem seu tempo. O importante é que nós sejamos sempre o semeador do bem. E vigilância constante, meus irmãos. Oração constante. Porque essas atitudes aqui vão ajudar na nossa reforma íntima. É a melhoria desse ser espiritual que somos que fará com que nós nos elevemos a Deus. Nós nos sintonizemos com Deus, porque Ele está sempre conosco. Nós, na nossa imperfeição, é que ainda não conseguimos ver. O Cristo, o Jesus, ele tinha essa sintonia, por mérito, por conquista do Espírito. E ele veio nos mostrar como alcançar essa felicidade de estar sintonizados com Deus, conscientemente, em espírito e verdade. São essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. E, queridos irmãos, desejar a todos uma boa noite, agradecer a Deus por este momento, as inspirações que vieram, as inspirações que vocês receberam. E a boa notícia de hoje é que estão saindo as primeiras listas dos demais vacinados. Vamos receber essa vacina para até mesmo no momento em que nós recebermos, vamos nos lembrar daqueles que foram, que não tiveram a chance que nós tivemos e que agradecer a Deus essa oportunidade de nós estarmos enfrentando, né, com armas melhores da vacina e darmos a nossa contribuição por um mundo melhor. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com Jesus. Ele é o nosso caminho. Paz e bem.